Bem, gente, boa noite a vocês. É uma alegria poder estar aqui nesta noite, num momento de festa, mas também num momento de agradecimento. Quando uma casa espírita completa mais um ano de existência, nós somos muito gratos, primeiramente à espiritualidade que confia a oportunidade de uma casa espírita estar com as portas abertas, de poder fazer um trabalho em que possa alcançar corações, muitas vezes necessitados, corações desolados, angustiados, que adentram as portas de uma casa espírita, procurando muitas vezes encontrar auxílio e respostas daquilo que não compreendem. E nós, com o passar do tempo, quando estamos dentro de uma casa espírita, nós vamos compreendendo, na verdade, o papel dela para cada um de nós. Uma casa espírita aberta, eu costumo sempre dizer, e cada ano em que ela está aberta, ela é uma oportunidade de mudança na vida de cada pessoa. Não porque as paredes irão mudar alguém, mas porque a partir do momento em que nós aqui adentramos e compreendemos, na verdade, o que significa uma casa espírita, o que ela pode nos oferecer e o que nós podemos oferecer a ela, é um momento em que nós observamos a vida sobre outra ótica. Então, são 31 anos de casa espírita dentro da Cidade de Esperança, e nós sabemos a dificuldade que é, ao longo do tempo, você abrir uma casa espírita, você fundar uma casa espírita numa cidade onde há religiões já enraizadas durante muito tempo, em que você precisa saber lidar com as críticas, com os apontamentos, mas você não desistir da mensagem, não da doutrina espírita especificamente. Você não desistir da mensagem de amor, de caridade, do bem, de você poder receber essas pessoas que, por vezes, quantos adentraram as portas dessa casa e olham para trás e dizem assim: eu lembro como eu cheguei aqui, mas lembro também como eu estou hoje. Então, a oportunidade que a espiritualidade nos dá, não só dos frequentadores e daqueles que foram beneficiados através das atividades da casa espírita, mas aqueles que são trabalhadores da casa espírita, aqueles que têm a oportunidade de trabalhar na casa espírita. Então, sempre quando nós comemoramos um ano de existência de casa espírita, é um motivo de nós sermos gratos à espiritualidade que nos confia a ter aqui a casa espírita física, porque espiritualmente nós temos o auxílio dos irmãos que estão trabalhando o tempo todo. Antes mesmo dessa casa ser fundada, já havia a fundação da casa no plano espiritual. Antes mesmo dos trabalhos serem exercidos, já havia os trabalhos no plano espiritual. Então não nos esqueçamos em nenhum momento que há um auxílio maior do que nós imaginamos ter. E esse auxílio, por vezes, e muitas das vezes, nos sustentam aqui. Então, parabenizar a Sociedade de Estudos Esperancenses por mais um ano de vida, aos seus trabalhadores, aos seus frequentadores, por permanecer com a mensagem de Jesus, com a mensagem da doutrina espírita que lembra que fora da caridade não há salvação. Quando Damares faz a leitura aqui, final, e ela diz assim, né? Final de contas, resumindo, vamos buscar ser melhor sempre. E esse é o nosso grande objetivo. Não adianta a gente saber tudo. Paulo já nos dizia na carta aos Coríntios, não adianta nós dominarmos tudo, não adianta nós sabermos toda a ciência, nós sabemos as línguas dos homens, dos anjos, nós compreendemos todos o mistério, mas se não tiver amor, se não tiver caridade, de nada isso vai adiantar. Então, é esse o nosso grande intuito, não sermos melhores espíritas, mas sermos melhores homens e mulheres de bem. É esse o nosso grande objetivo. E aqui falar sobre essa assistência espiritual que nós costumamos receber dentro da casa espírita, mas não só dentro da casa espírita. Muitas pessoas costumam dizer assim, mas por que eu preciso ir para a casa espírita se o próprio Mestre Jesus, quando encontra aquela mulher ali na Samaria, ele vai dizer que você não precisa louvar a Deus nos templos religiosos. Você pode louvar a Deus em qualquer lugar que você estiver. E aí, a partir disso, como você consegue trazer uma pessoa para dentro de uma casa espírita, se muitos costumam dizer, mas eu não preciso, para a gente acreditar em Deus, para a gente rezar para Deus, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Pode. Nós podemos entrar em conexão com o alto, porque Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente.
Mas imaginemos nós o significado de uma casa espírita especificamente. A casa espírita, na verdade, dito muitas vezes pelos próprios espíritos, ela é uma porta hospital. Quando você adentra, você está aqui em um tratamento de melhoria interior. Ela é uma porta escola, onde você consegue aprender. Então, muitas vezes, nós podemos cuidar da nossa saúde na nossa casa. Nós podemos cuidar da nossa saúde em qualquer lugar que nós estivermos. Basta que a gente tenha as prevenções de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono, né? De não se entregar aos vícios, e a gente está cuidando da nossa saúde. Mas, por vezes, essa saúde acaba, mesmo com todos esses cuidados, sendo debilitados. E aí, eu preciso procurar ajuda. E aí é quando eu vou atrás de um médico, aí é quando eu vou atrás de um posto de saúde, aí é quando eu vou na UPA, aí é quando eu vou no hospital. Então, há situações da nossa vida que nós precisamos de auxílio que não depende apenas de nós. E nós precisamos ter a humildade de compreender que nós necessitamos do auxílio do outro, também na nossa melhoria. E um dos pontos mais marcantes que eu acho é quando a gente tem essa humildade de reconhecer, mas ao mesmo tempo compreender que Deus está a nos auxiliar. Entretanto, Ele precisa também compreender que nós queremos esse auxílio. Porque Deus vem sempre a me socorrer. Deus sempre vem a me auxiliar. Mas será se eu estou querendo mesmo que Ele venha me auxiliar? Será que eu estou disposto a isso? E aí nós podemos pensar, mas claro, quem já viu dizer que nós não queremos o auxílio de Deus? E por que Jesus, no momento que iria fazer a cura ao leproso, ele indaga, queres mesmo que eu te cure? Por que Jesus faz essa pergunta? Por que Jesus faz essa pergunta também ao paralítico? Porque Jesus, quando curava aquelas pessoas, ele olhava para elas e dizia, vai, não voltes a pecar. Mas por que eu estou pecando? Se eu estou com uma enfermidade, se eu vim pedir apenas para que tu me cures. Jesus tinha uma profundidade muito maior do que nós imaginamos. Jesus não estava ali para fazer uma cura apenas física. Jesus estava para fazer uma cura muito mais profunda. E quando nós estamos buscando a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai através dele, nós precisamos também compreender que essa busca a Deus está também em perpassar pelo Mestre. E aí, será se nós estamos buscando a nossa assistência espiritual verdadeiramente? Será se nós estamos empenhados em ser melhores verdadeiramente? Quantas pessoas que vão para o psicólogo, chega lá e o psicólogo faz as suas orientações, conversa com a pessoa no processo de psicoterapia, e aí a pessoa passa 3, 4, 5, 6, 10 sessões, aí diz assim, eu não mudei nada, está tudo do mesmo jeito. Aí assim, mas a senhora ou o senhor fez alguma mudança de postura? Não, fiquei tudo do mesmo jeito. A culpa é do psicólogo, que não é bom. Quantas vezes a gente vai no nutricionista para a gente emagrecer, aí o nutricionista diz, olha, é bom você fazer assim, a dieta é assim, 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 assim. Aí a gente não segue a dieta, aí volta e diz, eu, em vez de perder, eu engordei. Mas a senhora fez a dieta? Não, fiz não, mas não era só vir no nutricionista, não era só vir no psicólogo, não era só vir no médico, porque a gente adora terceirizar, e a gente adora responsabilizar. Então não é só a gente rezar, não é só a gente pensar em Deus, que tudo se resolve? Será se é assim? E também o nosso trabalho, e também a nossa busca, e também a nossa parte, onde é que fica? Então, um dos pontos que eu trago aqui para que nós possamos refletir, está inserida na parábola do filho pródigo. Aquela parábola onde nós conhecemos que o filho vai, pede a parte da herança antecipada, vai embora, gasta tudo, e aí depois ele volta. E aí a gente olha aquela parábola, né? E primeiramente quando a gente lê aquela parábola, a gente fica com raiva. Porque ele vai, joga tudo, gasta tudo, vem embora, e aí ainda tem festa para ele. E a gente fica do lado do filho que fica, né? Mas aí perceba que em certo momento na parábola,
O filho pródigo ele vai estar ali comendo o resto das comidas dos porcos. E naquele momento que ele cai em si e diz assim: mas os servos do meu pai estão se alimentando bem e eu estou comendo o resto da comida dos porcos. Eu vou voltar e eu vou dizer ao meu pai que eu vou ser o seu servo, porque eu sei que eu não sou seu filho. E aí, esse ponto que eu queria que a gente tivesse atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente critica esse filho pródigo, mas nós não temos a coragem que ele teve. Ah, mas é muito bom, você perde tudo, você gasta tudo e agora você se arrepende. Aí agora você vai lá voltar. Não é fácil a gente ir lá e voltar. Não é fácil a gente voltar e dizer assim: eu errei com você. Eu estava errado, você tinha razão. Porque a gente às vezes erra, sabe que o outro tem razão, mas não tem coragem de ir lá no outro. Porque a gente fica dizendo assim: Deus me livre eu ir lá para ele passar na minha cara que ele tinha razão e me humilhar. Mas o filho pródigo não estava nem aí. Eu vou voltar e vou dizer que ele tinha razão e eu quero ser seu servo porque eu sei que eu não sou mais seu filho. Só que o evangelista, na hora da parábola do filho pródigo, ele deixa uma mensagem muito mais forte. Quando o filho pródigo está voltando para a casa do pai, ele vai dizer que o pai o avista na estrada. E ele não espera nem que seu filho entre. Ele vai ao encontro do filho. E essa é uma das cenas que eu imagino mais emblemáticas que tem nessa parábola. Porque Deus age assim conosco. Ele precisa apenas que nós tomemos uma pequena atitude de movimento. Basta que você se levante e vá ao seu encontro. Que Ele venha ao nosso encontro. Nós não precisamos ir até Deus. Ele vem nos encontrar no meio do caminho. Mas Ele precisa saber se nós realmente o queremos encontrar. E quando Ele vê no filho pródigo a vontade e o desejo de encontrar, Ele vai ao seu encontro. Você não precisa nem vir até a mim. Você nem precisa vir tanto. A gente vai se encontrar no meio do caminho, porque eu sei da sua vontade de vir ao meu encontro. E é isso que muitas vezes falta a nós. Então, quando nós pedimos assistência espiritual, a gente fica dizendo assim: mas cadê Deus? Cadê as coisas que não acontecem? Cadê tanto tempo eu aqui, peço e nada? E o trabalho? E o que é que você está fazendo de diferente para que essa assistência acabe por chegar a você? Se você está doente, meu irmão, se você sofre um acidente ou se você tem um vazamento de gás na sua casa, se você vê ali um princípio de incêndio, você liga para o bombeiro, você liga para a SAMU, você liga para alguém lhe ajudar. Nós estamos ligando para Deus, pedindo esse auxílio. E aí a gente pode perguntar: mas por quê? É aquela velha pergunta que fazemos: mas por que eu preciso fazer uma prece? Se Deus é onisciente, se Deus sabe o que eu quero, se Deus me conhece. Mas Ele quer saber se realmente você quer, meu irmão. Nós precisamos também trabalhar o nosso livre-arbítrio. A parábola do filho pródigo, quando ele pede a herança dele, o pai não diz em nenhum momento: mas meu filho, para quê? Não vá não, você vai se arrepender. Não é o seu livre-arbítrio? Você não quis? Tome, vá, utilize o seu livre-arbítrio como você deseja. E aí a gente precisa compreender que a assistência espiritual, ela está em toda parte, dentro também da casa espírita. Nós recebemos assistência espiritual dos entes encarnados, nós recebemos assistência espiritual dos entes desencarnados. Porque quando a gente fala em assistência espiritual, logo nos vem à mente: os espíritos vão nos auxiliar. Vão também. Mas nós também observamos que há pessoas dispostas a nos auxiliar dentro das casas espíritas. E aí vai um recado também para aqueles que se comprometem ou estão no trabalho de assistência na casa espírita. Os trabalhadores da casa espírita. Por que está dando assistência na casa espírita? Por que você continua a trabalhar na casa espírita? Qual o seu objetivo do trabalho? Talvez a gente esteja tão sufocado com tanta cobrança, talvez a gente esteja sufocado com tantas críticas, que às vezes o trabalho que a gente faz não esteja surtindo o efeito esperado por nós e pela espiritualidade. E é necessário que nós nos indaguemos o tempo todo. O que me motiva a ser um assistente da espiritualidade aqui no plano físico?
Será se nós estamos na assistência espiritual ou na assistência aqui na casa espírita para poder ser visto, para poder fazer uma filmagem, para poder colocar nas redes sociais o que eu estou fazendo? Ou nós estamos no trabalho porque nós nos sentimos vivos dentro do trabalho? Qual é o verdadeiro objetivo de você sair da sua casa, adentrar uma casa espírita e vir para o trabalho? Há pessoas que estão chegando esperando um olhar de acolhimento, esperando um abraço de carinho, esperando um sorriso verdadeiro, porque há muitas dores no mundo. Nós nem imaginamos. Eu lembro quando certa vez um padre foi perguntado, com 35 anos de sacerdócio, o que é que o senhor aprendeu mais durante esses 35 anos de sacerdócio do senhor? E ele disse que as pessoas sofrem muito mais do que a gente imagina. E há muita gente sofrendo. E muita gente, quando vem a uma casa espírita, vem procurando esse acolhimento e muitas vezes respostas. Quando sabe que a gente é espírita, né? Eu acho que muita gente já passou por isso. E aí, o pai falou aqui no início que a pessoa não queria vir porque tinha medo de ver espírito. E já faz essa ligação, né? Já faz essa ligação quando perdeu um ente querido. Aí diz assim, eu vou lá na casa espírita porque fulano vai... Com certeza ele vai dizer onde é que ele está, que está vendo ele, vai conversar com ele. E na casa espírita séria, comprometida, a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. Essa semana, quer dizer, semana passada eu recebi uma ligação de uma pessoa que fez uma indicação para eu conversar com ela, e a pessoa já ligou assim, não, porque eu queria marcar uma consulta com o senhor. Aí, como agora eu estou trabalhando na psicologia, eu achava que era uma consulta psicológica. Aí ela disse, não, é uma consulta espiritual. Eu disse, mas eu não trabalho com isso não, Dona Maria. A gente não faço esse trabalho não, de consulta espiritual. Agora, se a senhora quiser conversar, se a gente puder ler o Evangelho, se a senhora quiser que a gente faça uma prece, a gente faz esse trabalho, né? Mas compreender também que eu estou trabalhando e por que eu estou naquele trabalho. Porque muitas vezes a gente quer o reconhecimento daquele trabalho pelas pessoas, para que as pessoas olhem e digam, mas tanto tempo trabalhando, parabéns por você estar ali. E quem trabalha para a espiritualidade tem um compromisso com a espiritualidade. O compromisso não é com o mundo exterior. Então a gente é assistido por esses trabalhadores encarnados e é assistido também pelos espíritos amigos. E aí nós vamos observar no próprio Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec ele faz aquela distinção, classifica os espíritos entre os espíritos, os anjos guardiões, que seriam os anjos da guarda, os espíritos afins e os espíritos familiares. Então, esses espíritos é o que nos auxiliam também no processo. Então, aquele anjo guardião, aquele espírito mais elevado que nos acompanha durante muito tempo, é aquele que está ali nos aguentando durante tanto tempo, é aquele que está puxando a nossa orelha o tempo todo e a gente não quer escutar ele. É aquele que ele está nos intuindo, mas em nenhum momento esse espírito, mais uma vez, atrapalha o nosso livre-arbítrio. As nossas decisões são nossas, mas nós recebemos a assistência desses espíritos elevados que estamos e podemos entrar em contato com eles através de uma oração, através do pensamento, do pedido de auxílio. Os espíritos afins são aqueles espíritos que, se nós estamos ali em uma atividade específica, aqueles espíritos que também têm uma afinidade com aquele trabalho, eles vão se aproximar de cada um de nós. Então, quando eu estou num trabalho de elevação, quando eu estou num trabalho de projeção espiritual de elevação, naturalmente esses espíritos vão estar próximos de nós. Se eu estou em outro tipo de trabalho, que não vai trazer tanta elevação assim, também nós vamos trazer espíritos com afinidades de acordo com a demanda que nós estamos trabalhando. E por último, os espíritos familiares. Aqueles espíritos que nos são caros, né, que passaram, que estão conosco em várias e várias encarnações e que nos acompanham, que também tentam nos auxiliar, mas nem sempre é possível que esse auxílio seja da maneira como se deseja, porque os espíritos afins e os espíritos familiares, eles muitas vezes têm uma evolução espiritual como a nossa. Não são tão elevados como os anjos guardiões, por exemplo. Então, a gente fala muito dos espíritos, assim, não, mas foi um espírito que disse. Mas a gente tem que compreender que os espíritos também, a gente não só fala com o espírito perfeito, não.
a gente fala com espíritos também que se equivocam, que ainda estão ligados com as questões materiais, né? E que por vezes a gente credibiliza muito a fala dos espíritos, mas a gente precisa ter muito cuidado. Então a gente vai lembrar quando o João diz, quando o espírito vier falar, primeiro saiba se esse espírito é de Deus, ou seja, se esse espírito é elevado, se esse espírito é sério, se esse espírito tem algo para construir verdadeiramente. Então nós recebemos essa assistência espiritual nesses dois aspectos. Mas aí eu queria relatar que, recebendo essa assistência espiritual, e aí Kardec vai colocar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do buscar e acharás. Então, para que a gente consiga encontrar, é necessário que a gente vá em busca. Então, será se nós estamos buscando mesmo? Então, bate na porta que lhe será dado. Só que a gente confunde a assistência espiritual, muitas vezes, como se fosse gênios da lâmpada que fosse conceder os nossos desejos. Aí é que muitas vezes nos equivocamos. Porque a assistência espiritual não é dar o que a gente quer, não. É dar o que a gente precisa. E é nos assistir em todos os momentos. Então, muitas vezes a gente diz assim, eu não estou recebendo assistência espiritual porque eu pedi isso e não foi me dado isso. Porque fulano, um amigo meu, estava passando por uma situação difícil, eu estava orando para que ele saísse daquela situação e ele não saiu. Porque meu ente querido estava internado numa situação muito ruim no hospital e acabou desencarnando e não foi isso que eu pedi. Então eu não recebi assistência espiritual. Então assistência espiritual não são desejos atendidos. São, na verdade, a necessidade que nós precisamos para lidar com as dificuldades que a vida nos impõe. E nós temos assistência espiritual 24 horas por dia. Muito mais do que essas empresas de segurança. A gente recebe assistência espiritual. Então a gente recebe assistência espiritual, meus irmãos, num momento de dor da nossa vida. E a gente não compreende que o amor de Deus se faz também nos momentos de dificuldade. Então no momento em que eu passo semana retrasada, eu cheguei na minha terapia, sentei na frente do meu terapeuta, ele disse, e aí? Aí eu olhei para ele assim, eu disse, meu amigo, por cabo em 2 ideias, 2 tempos. Era isso que eu tinha para lhe dizer hoje, é 2 tempos. A gente está assim, ó. Mas a assistência espiritual está conosco. É no momento que a gente passa pela dificuldade financeira e a gente quer se desesperar, mas a assistência espiritual está conosco. É no momento em que a gente está passando por uma dificuldade na relação conjugal, mas a assistência espiritual está conosco. É no momento da perda do ente querido, que a gente acha que tudo vai se acabar, que a assistência espiritual está conosco. Nós estamos com assistência espiritual em todos os momentos. Basta que percebamos. Emmanuel tem uma mensagem intitulada no livro Coragem, Oração e Atenção. E ele inicia, orastes, pedistes, agora reserva-te, presta atenção e espera. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a assistência espiritual está nos mínimos detalhes. E a gente está esperando assim que Jesus se materialize na nossa frente e diga assim, diga, meu filho, meu irmão, o que é que você quer? Mas ele fala em pontos que nós não percebemos. Então ele fala, Emmanuel vai dizer, nós vamos escutar uma frase de uma criança, numa música que nós estamos escutando, numa mensagem que a gente vai escutar num programa de rádio, numa mensagem que passa na TV, numa palestra que você escuta, num ato que passa através, inclusive, de uma mensagem que vai estar colada num para-choque de caminhão. E a gente acha muitas vezes aquelas coisas bregas. E Jesus está falando com a gente ali. Haroldo Dutra, ele fala um pouco dessa mensagem, que ele disse que estava um dia tão agoniado, que ele disse que freou o carro assim, olhava para um lado para o outro, que ele estava atrasado para uma audiência e estava desse tamanho assim no carro da frente.
calma, a pressa é inimiga da perfeição. Ele disse, pronto, só faltei eu parar o carro e ir andando. A espiritualidade está falando com a gente o tempo todo. O tempo todo. Eu estava indo, sexta-feira, agora, para João Pessoa, e conversando com minha mãe, no WhatsApp, e estava pensando assim, meu Deus do céu, por que isso aqui? Por que isso aqui? No final da semana, a gente faz uma retrospectiva da semana, porque isso aqui não deu certo, porque isso aqui, porque aqui, porque... Aí minha mãe falando outra coisa comigo, me cobrando umas coisas, e eu, peraí, daqui a pouco ela mandou uma foto. Aí eu disse, mandou uma foto. No meio de uma conversa dessa, a mãe mandou uma foto. Aí quando eu parei o carro para abastecer, eu abri a foto. Aí tinha assim, vai dar certo, na foto. Deus está olhando e preparando tudo. Vai dar certo. Aí eu respondi a ela assim, oxe. Aí depois ela mandou para mim, disse, o que é que tu mandou? Oxe. Eu disse, não, porque não tem condição. Eu estava pensando aqui e vinha essa mensagem. Mas a gente precisa estar atento. As coisas estão aí, chegando para nós. Então, a gente precisa olhar com muita calma como a assistência espiritual está conosco todo momento. A gente sair de casa, meus irmãos, todos os dias e voltar para casa vivo, é uma assistência espiritual enorme que está conosco. Enorme. E a gente muitas vezes chega reclamando dentro de casa. Pelo amor de Deus, deu nada certo. Pelo amor de Deus, a vida está desandando todinha. E a gente voltou para casa, a gente não sabe quantas vezes eles nos seguraram, por aqui, por ali, tem calma, respira, não é dessa maneira. E a gente está recebendo essa assistência. E a casa espírita possibilita isso muito para a gente. Meus irmãos, se vocês não estão conseguindo lidar sozinho com suas dores, não precisam ficar dentro de casa. Às vezes a gente não consegue fazer uma oração sozinho. E a gente tem que pedir ajuda. Liga para alguém e faz, olha por mim, que eu não estou conseguindo. E quando você tem uma assistência de uma casa espírita, você pode chegar. E a casa espírita oferece vários e vários recursos. O que é que eu vou fazer numa casa espírita? E aí, quando eu falo novamente dos simpatizantes da doutrina espírita, eu vou apenas para a casa espírita para me comunicar com os espíritos? Isso é o de menos, meus irmãos. É o de menos. Porque quando a gente está aqui na casa espírita e a gente recebe essa energia que está aqui, né, e a gente depois dobra a esquina assim, aí começa a sentir aquela energia indo embora, a gente fica dizendo, meu Deus do céu, por que eu não consigo sustentar essa energia da casa espírita lá fora, né? Os nossos pensamentos já começam a andar para um lado e para o outro. E a casa espírita, ela precisa também ter um olhar atento àqueles que recebem. Uma das coisas que nós mais escutamos de frequentadores de casas espíritas, e principalmente quando nós passamos por algumas casas espíritas, que precisam ter muito mais cuidado na casa espírita, se chama acolhimento. Muitas pessoas entram nas casas espíritas e dizem assim, eu entro, saio, ninguém nem me percebe. Não é que aquela pessoa quer ser mais do que ninguém ou quer ser notada, não. Ela está fragilizada. E muitas vezes ela vem procurando esse acolhimento. Então, os trabalhadores da casa espírita que podem oferecer esse acolhimento, alguém que adentra a porta e alguém que possa olhar para eles e dizer assim, boa noite, seja bem-vindo. Está aqui sua mensagenzinha, fique à vontade, qualquer coisa pode nos procurar. Se você não estiver se sentindo bem, procure aquele setor, procure fulano. Isso é acolhimento, é sentir-se bem. A casa espírita oferece essas palestras que muitas vezes a gente chega aqui e diz assim, ai meu Deus, lá vai de novo, eu sentar, escutar uma palestra, a pessoa falando 1000 vezes, daquilo que eu digo que vou fazer no domingo passado, passa a semana sem fazer, quando é no outro domingo diz para eu fazer de novo, eu continuo sem fazer. Mas um momento a gente vai fazer. A gente está despertando. Porque as pessoas só falam na palestra espírita sobre vaidade, sobre egoísmo, sobre orgulho. Por que só vão falar dessas coisas? Porque a gente continua com egoísmo, com vaidade, com orgulho. Quantas e quantas vezes a gente se vê ainda e a gente olha para nós mesmos e já diz assim, meu Deus do céu, eu oro tanto, eu estudo tanto, mas quando me vejo eu ainda estou fazendo essas coisas. Paciência com você e paciência com o processo. Mas você já está despertando e já está se incomodando com isso. Então, receber essas palestras não é o palestrante, não é quem dirige, não é quem faz a prece, não é quem faz o exórdio, é a assistência espiritual que está se fazendo presente aqui nesse momento, que estão nos auxiliando também, nos acalmando.
E às vezes a gente entrou aqui com aquele problema na nossa cabeça e agora talvez aquele problema já esteja menor, ou talvez nós já temos algumas soluções quanto àquele problema. O atendimento fraterno na casa espírita. Nós ainda observamos a quantidade de pessoas com dificuldades de falar ou talvez de serem escutadas lá fora. E o atendimento fraterno é uma oportunidade para isso. E a gente precisa compreender que aquele também que faz o atendimento fraterno, ele precisa estar extremamente preparado para escutar aquele que vem falar, sem julgamento, sem apontamento, pedindo auxílio da espiritualidade para poder intervir da melhor forma possível. Agora, há verdadeiramente alguns aspectos que precisam ser ditos no atendimento fraterno. As pessoas vêm fazer atendimento fraterno e muitas vezes vêm com algumas expectativas, né? Diz assim, eu vou lá falar com uma pessoa e a pessoa vai me dizer o que eu vou fazer e tudo vai se resolver. Aí a pessoa entra com um semblante triste no atendimento fraterno, sai mais triste ainda. Aí eu disse, mas meu filho fez o atendimento fraterno? Não fez, mas também não me disse nada. Mas você queria escutar o quê? Não, eu queria dizer o que era para fazer. A gente gosta muito de receita, né? De coisa pronta. Aí eu fui fazer o atendimento fraterno, a pessoa que fez o atendimento fraterno comigo disse que era para eu rezar pelo Evangelho, para eu vir para as reuniões públicas, para fazer um tratamento espiritual. Você só está achando ruim, estudei, né? Poder rezar, poder ler, poder edificar, poder mudar a vibração do pensamento, poder fazer um trabalho um tratamento espiritual. Então, observe que nós precisamos também, de acordo com a própria lei do trabalho, fazer a nossa parte, para a gente poder progredir. Outro aspecto que a gente vê na casa espírita também, a evangelização. De extrema importância na casa espírita. A evangelização infantil, a evangelização juvenil, jovens e jovens que estão aí sem saber para onde ir, o que fazer no mundo, e nós temos uma oportunidade, uma ferramenta imensa de auxiliar esses jovens através da evangelização. Então, fazer esses trabalhos é modificar corações e modificar a humanidade que nós tantos esperamos. As reuniões mediúnicas, que a gente acha muitas vezes que, mas é uma para falar com os espíritos, não é assim. Não é assim. A seriedade de uma reunião mediúnica, o que aquilo pode auxiliar não só nos encarnados, mas principalmente nos desencarnados. Irmãos necessitados, depois de sair do plano carnal, que passam ainda por suas angústias agora no plano espiritual e precisam também ser auxiliados. E a gente fazer esse intercâmbio entre o espiritual e também o físico, e uma necessidade imensa desses trabalhos serem feitos com seriedade e compreensão do que é um trabalho mediúnico. Saber se preparar para um trabalho mediúnico, a vibração que nós temos, porque é uma junção energética que a gente precisa estar equilibrado para fazer aquele trabalho. Então, há uma importância muito grande também quando a gente faz as vibrações no trabalho mediúnico para auxiliar aquelas pessoas necessitadas. As irradiações que acontecem nas casas espíritas para irradiar os pensamentos, aqueles que passam por dificuldades, por angústias, por dores, que passam também por enfermidades físicas. Então, veja o que a casa espírita pode oferecer no momento em que talvez você olhe para si e diga assim, não há mais nada o que eu devo fazer. Procure a casa espírita, procure o recurso que ela lhe dá, esse momento de socialização que nós temos um com o outro, os grupos de estudos que a gente vai aprender a trocar. A gente fala muito assim, mas para que eu não posso estudar em casa? Mas por que eu preciso vir para um grupo de estudo? Porque nós fazemos trocas no grupo de estudo, trocas energéticas no grupo de estudo. Nós compartilhamos experiências. Através das nossas experiências, nós estamos auxiliando o outro. Porque a gente não percebe, muitas vezes a gente vem para ser auxiliado, mas nós auxiliamos muito. E muitas vezes nós vemos para auxiliar e nós somos muito auxiliados. Então, é essa, quando a gente fala assim de casa espírita, a importância que a gente precisa dar. É muito legal nós termos hoje a possibilidade da transmissão. Nós assistimos palestras no conforto do nosso lar, no conforto da nossa casa, assistir em outro momento que a gente esteja mais calmo. Mas nada substitui a presença. Nada substitui o olho no olho.
Nada substitui o abraço que a gente dá quando a gente encontra uma pessoa aqui. A ciência, a neurociência já estuda isso. Se a gente der um abraço ali de 20 segundos, a partir de 20 segundos a gente vai começar a liberar ocitocina, endorfina, os hormônios do bem-estar que a gente vai sentindo. E a gente sente essa renovação porque o abraço é troca energética. Então a gente encontra pessoas aqui que a gente sai melhor quando a gente encontra com aquelas pessoas. Então nada substitui essa possibilidade de estarmos juntos. O trabalho social que a gente faz, porque quando a gente está na casa espírita, meus irmãos, não existe diferenciações socioeconômicas, não existe diferenciações intelectuais, não existe diferenciações sociais, socioeconômicas. Nós estamos ali como auxiliares do trabalho do bem. E isso que precisa ser feito. Isso vai trabalhando em nós a humildade, a compreensão, olhar para o outro como irmão. Falamos muito de amorosidade, falamos muito de caridade, mas como ser amoroso com alguém que eu não consigo ainda enxergar como um irmão? Como ter caridade se eu não consigo enxergar o outro como um irmão? E eu só vou conseguir isso a partir do momento do trabalho que eu exerço dentro das casas espíritas. Então nós podemos estar em contato com Deus o tempo inteiro. Nós podemos estar em contato com o alto o tempo inteiro, através da prece. Mas nós precisamos também de um local em que nos abra as portas e que no momento que eu não consigo me levantar, diga assim, vem cá, meu irmão. A gente tem recursos aqui para poder lhe auxiliar. A gente tem algo para poder lhe doar. Eu não estou aqui fazendo uma propaganda da casa espírita, mas eu estou falando de qualquer templo religioso que a gente procure. Porque nos preocupa muito o isolamento das pessoas hoje em dia. Nos preocupa muito a falta de socialização das pessoas hoje em dia. Nos preocupa muito as problemáticas em que as pessoas não querem mais compartilhar umas com as outras. E nós estamos, ao invés de procurar ajuda em alguns cantos, nós estamos procurando fugas de nós mesmos. E aí, sem nenhum tipo de preconceito, de apontamento. Mas é tão fácil, muitas vezes, nós irmos para um local para consumir bebida alcoólica, para um local para consumir algum tipo de droga, para algum lugar para que nós esqueçamos de quem nós somos e por que nós estamos aqui, mas é tão difícil confrontar-se com nós. Mas quando nós adentramos uma casa de saúde, como uma casa espírita, ou como uma casa educacional, nós vamos reparar isso, mas de forma muito calma e também muito cuidadosa. É um alerta para os trabalhadores da casa espírita, é um alerta para aqueles que procuram assistência espiritual. A providência divina nunca se perde. Quando talvez você pense que está muito longe do seu caminho, você está mais perto do que você imagina. Quantas vezes você olha para o alto e acha que Deus não está ali olhando para você, experimente olhar para o lado, porque deve ter algum irmão necessitando de você e dizendo que Deus está ali, para que você possa ter essa atenção. Observe quem está dentro da sua casa. Observe os seus familiares que estão necessitados de você. E Deus está lhe chamando e lhe dando assistência espiritual. Mas eu pedi, Senhor, eu pedi para ter mais paciência. Então tome o cônjuge difícil. Eu pedi, Senhor, para poder ser mais caridoso. Então tome essas pessoas ao seu lado, requisitando e pedindo o tempo inteiro a você. Porque a gente quer apenas da maneira que nós desejamos e não da maneira que necessitamos. Mas a espiritualidade não nos entrega e nos abandona. A espiritualidade nos entrega e está conosco. Nada chega aos nossos ombros que nós não podemos suportar. Tudo está alinhado.
Então, ao invés de pedirmos ou ao invés de tanto reclamarmos, agradeçamos a bondade da espiritualidade amiga que está conosco, no momento em que nós fechamos os nossos olhos, ao momento que nós nos despertamos. E observe a grandeza que você tem ao seu lado. Observe as pessoas que você tem ao seu lado. Observe a riqueza que você tem ao seu lado. E aí você vai observar Deus. Lembro perfeitamente quando uma pessoa disse assim a mim: vá para uma praia, fique sozinho por lá e veja Deus. Eu disse: pronto, eu sozinho vou ver Deus lá numa praia. E aí ele disse assim: sabe o coqueiro? Sei, ele sabe aquela palhinha que fica assim no tronco do coqueiro que você vai descascando? Sei, eles. Deus está ali. Observe Deus ali também, porque tudo é criação dele. Então Deus está naquela palhinha do coqueiro, Deus está na formiguinha que está andando. Então a espiritualidade está conosco a todo instante. E aí deixo para vocês, eu não sei nem se eu estou na hora, estou. Pronto, que aí é o prazo para eu fazer essa leitura, que eu vinha esses dias, porque a assistência espiritual chega para nós assim, e o desespero muitas vezes atrapalha de a gente vir, de a gente olhar, de a gente perceber. Quando a gente está assim, sem saber para onde ir, a gente, quando entra em desespero, é que a gente não vai ver as coisas assim. O meu menino lá de casa, ele é um pouco desatento com as coisas, né? Então, essa água está aqui, eu faço: Davi, pega a água aqui. Aí ele fica andando: cadê? Essa água aqui, Davi, cadê? Aí ele dá 3 voltas: Davi, a água, Davi. Aí ele: a água. Eu digo: é, a água. E às vezes somos nós. Está ali. E a gente está andando, ó, e olhando para outro canto. Está ali. E a gente está andando. Cadê? Está ali, meu filho. Mas é porque a gente quer ver a coisa pronta, né? A gente quer ir para o atendimento fraterno e ver a receita do médico, dizendo assim: tá aqui o que você tem que fazer, amanhã todo mundo vai estar gostando de você, seus problemas vão estar resolvidos. A gente quer isso. Então, quando a gente diz assim: é ali mesmo, naquela coisa meio estranha, é ali que está. Porque nada é perdido, né? Então, quando a gente está no meio de algumas situações, quando a gente para, a gente observa melhor, a gente recebe essa assistência. E a gente consegue conectar com ela. O problema não é a falta de assistência. O problema é a falta de conexão nossa com essa assistência. Então, há sempre alguém conosco. Sempre. Mesmo quando nós não estamos em meio às pessoas, há sempre um guia protetor conosco. Há sempre um espírito afim conosco. Há sempre um espírito familiar conosco. Quando Paulo esteve na prisão sozinho, ele sempre mentalizava isso: eu não estou só. Quando aqueles cristãos entravam ali, naquelas arenas para serem devorados, eles sabiam que não estavam só. Morriam cantando, louvando e agradecendo por aquele momento. Porque sempre há alguém próximo de nós. E aí Braulio Bessa, ele faz esse poema dizendo que sempre haverá alguém. E ele diz: se por acaso você não conseguir caminhar, se seus pés enfraquecerem, se a estrada se alongar, sempre haverá alguém capaz de lhe carregar. Se por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer o seu corpo chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo escapar, se tudo for só silêncio, se a solidão maltratar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir se enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá alguém capaz de lhe encontrar. Se por um acaso você sentir a vida açoitar e na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso você vir tudo se apressar, se todo mundo correr, se o tempo acelerar, sempre haverá alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade decidir lhe enganar, sempre haverá alguém capaz de lhe inspirar. Se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais possível se apaixonar, sempre haverá alguém
capaz de lhe conquistar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem. Numa vida de mão dupla, com a força de um trem, alguém ajuda você e você ajuda alguém. Já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, acalmar, abraçar quando doer, alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater. Já que sempre haverá alguém para lhe socorrer, só é preciso ser justo e grato para receber, que sempre haverá alguém precisando de você. Que façamos como também o bom samaritano, que caído, esperava por vezes o auxílio do sacerdote ou do levita, mas veio através de um samaritano. Às vezes, o auxílio vem de quem a gente menos espera, mas a assistência espiritual não se perde. Obrigado, meus irmãos. Boa noite.